Xablau, estamos de volta. Hoje a gente vai continuar falando sobre os conceitos, né? Definição de história. E aí, minha gente, no vídeo anterior eu falei sobre três definições de história, né? Eu falei aqui daquela definição da história quando é uma coisa contada, verdadeira ou não. E a história que é os fatos, né? A realidade que aconteceu, coisas do passado. E aquela história que é o estudo sobre essas coisas do passado, sobre esses fatos, sobre essa realidade que aconteceu, certo? Uma definiçãozinha bem introdutória para a gente ficar já um pouquinho aqui mais seguro sobre o que é história. Agora, hoje eu vou falar da história segundo um grande historiador francês, que é o Marc Bloch, né? Marc Bloch foi um historiador que ele pertenceu a um movimento que quem faz aí faculdade de história já cansou de ouvir, que é a Escola dos Análises, né? Ou a Escola dos Anais, né? Que movimento foi esse? Foi uma revista que surgiu lá na França, na década de 30, né? Com a proposta de revolucionar a história, né? A história, nesse caso, aquela história Herungestaro, né? Que a gente falou. A historiografia, o estudo sobre o passado, né? Então, o que os anais queriam? Eles queriam fazer o contrário da história tradicional, que no caso era a história metódica, tá? Como assim, professor? Né? Como assim, Vinícius? Né? Eu não sou professor de todo mundo aqui, mas como assim? A história metódica dizia o seguinte: a história por excelência é a história política, a história das grandes figuras, porque os documentos que são feitos, são escritos pelo governo, eles são fontes verdadeiras, eles falam a verdade, né? Agora, o que você ouve aí do camponês que viveu tal momento não é história, porque quem é ele para dizer que aquilo é verdade? Ele não foi, e se ele ouviu de outro, que ouviu de outro, que ouviu de outro? A história tem que ser uma ciência para esses caras da escola metódica. E para ser ciência, você tem que ter fontes confiáveis. E qual é a fonte mais confiável para esses caras? São os documentos oficiais, documentos que vêm do governo. Esses documentos oficiais que vêm do governo contam geralmente, né, o que é feito pelos políticos, pelos soberanos governantes. Por isso que a história política é a maior assim corrente, né, o maior campo do pessoal da escola metódica, da historiografia tradicional. E o pessoal dos análises se opõe a esses caras por quê? Porque eles dizem o seguinte: não, isso aí é você ser muito parcial. Você está olhando só uma parte da história. Tem a história também que é a história econômica, tem a história cultural, né? E tipo assim, você tem a história que ela é feita a partir da vontade, da psique do personagem, não é só o interesse político, né? Então, esse pessoal, esses grupos de historiadores lá da França, em sua maioria, perto ali da fronteira com a Alemanha, né, eles se reuniram e criaram uma revista chamada Anais, Anais de Histórias Sociais, né? E aí por isso que é a Escola dos Anais, né? E um dos grandes aí nomes dessa corrente desses historiadores ao redor dessa revista era justamente o Marc Bloch e Lucien Febvre, certo? O Marc Bloch, esse historiador francês, ele lutou na Primeira Guerra Mundial e ele era um historiador que ele tinha esse conhecimento, durante a Primeira Guerra Mundial ele viu, né, tudo aquilo acontecendo diante dos seus olhos e percebeu isso aqui vai entrar na história como uma história política, mas não foi governantes que estavam aqui na trincheira ao meu lado, eram soldados como eu, né? Então ele tinha essa visão assim muito forte de que a história é construída não só pelos governantes, mas pelo homem comum, né? E aí o Marc Bloch, né, é um cara muito combativo, né? Ele estudava principalmente Idade Média, sociedade feudal. Ele tem vários livros interessantes. Um dos livros dele, ele tenta assim falar sobre a Idade Média, né? Indo do presente para o passado. Quer dizer, ele vai fazendo uma narração ao inverso do que costumeiramente a gente faz, né? A gente vai lá do passado para hoje. Ele foi de hoje para o passado. Ele também tem um livro interessante sobre uma prática comum na Idade Média, que era a prática do toque real, porque acreditava-se que o rei ele tinha grandes poderes, porque o rei é escolhido por Deus. Então, se o rei te tocasse, você era curado da doença que você tinha. Né? Esse é o toque real. E quem pratica esse toque real são os reis taumaturgos. Né? Então, ele tem esse livro sobre os reis taumaturgos, que ele tenta explicar essa questão das pessoas serem curadas pelos reis como se fosse uma coisa psicológica. Quer dizer, só aí você vê que no método, né, dele narrar indo do presente para o passado e na visão dele dessa questão, né, botar psicologia aí para entender fatos históricos, você vê que tanto pela abordagem quanto pela a narrativa,
essas duas esferas aí, o cara ele já está propondo uma história inovadora, né? E aí, por que a gente está falando dele? A gente está falando dele porque ele escreveu um livro chamado Apologia da História, ou Ofício do Historiador, um livro muito famoso que qualquer um que faz aqui, ou fez durante aí os últimos 5 ou 6 anos o curso de História, já em algum momento ouviu falar e leu. Que é um livro fininho, né? Que ele tenta explicar assim, o que é ser historiador, o que é a história, afinal de contas. E é um livro interessante porque ele tem toda uma história por trás também. Ele foi escrito durante o tempo que ele estava preso pelos nazistas, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Nesse meio tempo, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, ele criou ao lado do Lucian Febvre e outros historiadores os Anais. E aí, durante a Segunda Guerra, a França é invadida e o Marc Bloch ele vai lutar do lado da resistência francesa. Ele é capturado, ele é preso e na prisão, para passar o tempo dele, né, ele começa a escrever a Apologia da História ou o Ofício do Historiador. Não é esse livro não aqui, gente. Esse aqui é o do Policarpo. Eu estou pegando ele aqui para um livro meramente ilustrativo, né? E aí ele começa a escrever esse livro e ele começa a citar as coisas assim de cabeça. Então quando você estiver lendo esse livro, geralmente é aquela versão da editora Jorge Zaha, né? Ele tem vários momentos lá que tem assim um colchete e está dizendo, ó, isso aqui foi colocado depois, isso aqui o filho dele colocou depois que revisou os textos, né? Então é um livro assim que foi escrito num momento tenso e é impressionante como ele está claro, conciso, coerente ali, porque ele está na cadeia, né? na prisão ali escrevendo. Ele quer escrever esse livro para tentar ordenar o que ele estava na cabeça, né? E aí ele se reporta ao momento que ele teve com o filho dele. Estava lá com o filho dele e o filho dele explicou para que serve a história. Ele ficou assim, rapaz, que criança tem disso? Às vezes a criança vem com uma pergunta besta e aí você vai tentar responder e aí você percebe que você que é o besta, né? Quem é o besta agora, né? E por que o céu é azul? Aí você fala, por que o céu é azul, rapaz? Não sei. Né? E você fica com raiva. Fica com raiva da criança. Quando o burro é você devia ficar com raiva de você, né? Então, o Marc Bloch, ele começou a pensar desde então, desde que o filho dele fez essa pergunta, para que serve a história. E aí ele começa a refletir sobre isso. Mas o que é história afinal? Eu consigo explicar para uma criança o que é história? E aí ele vem com uma definição de história, que é o tema do vídeo de hoje, que ele define a história como a ciência dos homens no tempo, certo? Como assim? Ele diz que o diferencial da história para as ciências naturais é que ela trata do homem, certo? Ela está dentro, então, das ciências ditas humanas, ciências humanas. Agora, dentro das ciências humanas, você dizer que a história trata dos homens não é muita coisa, porque você tem várias disciplinas aí que tratam do homem também. Antropologia, psicologia, sociologia, né, filosofia. E aí, qual o diferencial da história para essas outras disciplinas? Aí que ele insere a questão do homem no tempo. A história trata do homem no tempo. O que é ver o homem no tempo? É pensar o homem não preso no passado, mas é pensar o homem vivendo, né, articulando essas dimensões, passado, presente e o futuro, né? As tensões assim que existem nesse relacionamento são grandes. Tipo assim, eu posso estar vivendo hoje no presente, mas eu posso estar discutindo com a pessoa, dando um tapa na cara da pessoa, caindo na porrada com a pessoa, porque ela está falando do golpe de 64, por exemplo. Uma coisa lá do passado. Nem eu, nem essa pessoa viver esse momento, mas ela está falando. É uma coisa que aconteceu, mas que está influenciando as minhas atitudes no presente, por exemplo. Né? Então, por isso que ele define a história como a ciência dos homens no tempo. Sendo que nesse caso, quando ele fala a história é a ciência dos homens no tempo, ele está se reportando a qual tipo de história que a gente falou no outro vídeo? A Res Gestae ou a Rerum Gestae? A realidade do passado ou o estudo sobre a realidade do passado? Claro que é essa segunda definição, né, gente? Então, essa é a definição do Marc Bloch para história, para o conceito de história para ele, que é esse conceito que está voltado mais para a historiografia, para o estudo do passado, né, para o estudo do homem no tempo, né? Ele está ligado muito com essa questão de você entender como os vários tempos influenciam o homem, a cabeça do homem, as atitudes do homem, né? E é muito coerente para um homem que, por exemplo, lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Tinha um ideal combativo e lutou também na Segunda Guerra Mundial como pôde na resistência, e que uma das últimas obras desse homem foi tentar esclarecer o pessoal que viria depois dele o que é história, por que a história é importante, para que serve a história final, né? Ele vai tentar responder essa questão para que serve a história usando o próprio exemplo do presente, né? Que talvez
muita gente não tenha visto essa guerra chegar, mas uma análise da história talvez pudesse apresentar, né, se todo mundo se interessasse muito pela história e tivesse focado nessas análises, incentivado essas análises dos períodos anteriores, veriam que muita coisa está se repetindo, como por exemplo, a necessidade da Alemanha, né, essa necessidade que a Alemanha tem de querer pegar mais territórios, de querer se vingar da França, por exemplo, né? E por que os franceses não agiram, né? Por que os franceses não fortificaram aí suas fronteiras, só fortificaram lá no caso a linha Maginot, que isso daí a gente vai ver um vídeo futuro aí sobre a Segunda Guerra. Mas por que os franceses não se prepararam? Por que os ingleses deram mais terras para os alemães aí antes da Segunda Guerra começar? Por que ninguém puniu o Hitler por desrespeitar o Tratado de Versalhes, que dizia que a Alemanha não podia ter exército nem anexar países e territórios? Então ele diz o seguinte, olha, por que essas coisas deixaram acontecer a Segunda Guerra? Por que os historiadores não foram ouvidos no caso? Né? Porque isso já estava muito bem claro se você tivesse visto e analisado com calma a Primeira Guerra Mundial e outras guerras, como a Franco-Prussiana. Né? Então ele diz, para que serve a história? Às vezes a história serve, né, para divertir, né? Não é, ela não tem só um fim, uma utilidade. A história não é como se fosse um produto que, tipo, eu preciso lavar o cabelo, pegar aqui o shampoo. Eu preciso de consciência, pega a história. A história ajuda também a você ser um ser humano mais consciente, porque ela faz você perceber que você está no presente, mas você está relacionado com o passado, com o que veio antes, o que vem depois, o futuro. Mas a história também diverte, ele dá esse exemplo. Tem várias passagens da história que divertem ele muito. Mas a história também ajuda muito você se prevenir, a você ficar consciente do que vem por aí, dos perigos do presente e das potencialidades do presente. O que pode dar certo, o que a gente tem que investir no presente. Então, eu acho que é um pouco do que Mark Bloch acredita aí sobre o conceito de história e para que serve a história. Certo, gente? Não sei se o vídeo ficou muito bom. Eu acho que eu voei aqui vários momentos, né? Mas se vocês não entenderam alguma coisa, né, comentem aí embaixo, né? E vamos que vamos, tá? Tchau, gente. Até mais.